Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Se são novos por aqui, o meu nome é Rita e neste canal eu gosto de partilhar o meu amor e o meu entusiasmo por plantas de casa e neste vídeo vamos fazer a transplantação de 3 dos antúrios que eu tenho. Um que tem sido a minha paixão nos últimos tempos é o meu antúrio Crystallinum e estes 2 bebezinhos é o antúrio Warocreanum e a Queen of Hearts, que eu adquiri muito recentemente. Aliás, fiz o unboxing destas 2 plantinhas no meu último vídeo, se quiserem dar uma espreita dela ao mesmo. Foram adquiridos através da Plants.com, uma empresa, penso eu, situada nos Países Baixos, mas que fazem envios para a Europa certamente, não sei se não farão também para outras partes do mundo. Vamos usar muitos dos artigos que eu adquiri nessa compra para esta transplantação destes antúrios e, portanto, temos muito para fazer, vamos a isso. Vamos começar por misturar o solo ou o substrato, neste caso, que eu encomendei. Tem os vários componentes em separado para nós conseguirmos fazer ajustes nas proporções de cada um dos componentes, mas eu vou misturar tudo, vou usar como está. Eu não encontrei nenhuma caixa que foi de tamanho suficiente para conseguir misturar bem, portanto vamos usar este balde. Eu vou abrir os sacos todos, vamos misturar tudo e já voltamos. Este primeiro é fibra de coco, portanto para ajudar na retenção da umidade do sol, portanto é assim, é fibra literalmente. Eu julgo que é casca de coco triturada e torna a mistura assim fofa. Este é solo. Eu adoro o cheiro a solo, a terra molhada, cheira a manhãs depois de uma noite de chuva. Perlita, boa também para tornar o solo leve e arejado. São bolinhas muito leves. Este pó não convém respirar, isto é mesmo agressivo para as nossas vias respiratórias. Vejo se preciso misturar o resto da perlita, para já fica em stand-by. Por último não, ainda temos aqui o carvão ativado, eu isso vou pôr tudo porque ajuda também, ajuda-os na recuperação, no choque ao transplante. E estas são cascas, é tipo casca de árvore, vá. São assim pedaços também para ajudar a arejar o nosso solo. Os antúrios não gostam nem de substratos densos, nem de substratos densos, nem substratos que retenham muita água por muito tempo. Coisas assim fofas e com bom arejamento. Este balde foi uma péssima ideia. Se tiverem uma caixa horizontal, por favor usem-nas, porque este de facto não foi uma solução muito bem pensada. Vou abrir também o carvão ativado. Já que vou misturar, misturo tudo. São, parece assim, uns pelletzinhos pretos. Então, vou distribuí-los de forma a que fiquem uniformemente distribuídos na mistura.
Ai, Rita, Rita. Ok, pronto, já dei assim uma pequena limpeza, estou ansiosa para começar a tratar das minhas plantinhas. Este antúrio, como eu já disse no vídeo anterior, foi o meu primeiro antúrio, deu-me esta folha magnífica, só para comparação, esta folha ao pé de mim é absolutamente grande. A última dele era esta, entretanto deu-me esta, já no meu cuidado, deu-me outras duas folhas, mas eu depois coloco algumas imagens também para verem melhor, parece-me que este antúrio na realidade são duas plantas, ou seja, temos a planta principal e temos já assim um bebê a querer separar-se da planta mãe, portanto também vamos ver. Eu agora quando lhe começar a mexer nas raízes logo vejo como é que planta mãe e bebê estão a esse nível, e se o bebê tiver um sistema radicular que seja capaz de o suportar de forma independente, se calhar até faço já a separação destas duas plantas. Portanto, esta é a maior, a folha maior ainda está a amadurecer, ainda está molinha. Foi a maior desse bebê, portanto ele também está no bom caminho. Antes disso tinha-me dado esta, portanto o aumento de tamanho em ambas as plantas, desde que estão comigo, tem sido bastante notório. E por isso eu achar que ele já merece uma casa nova, portanto vamos lá ver. Ele neste momento está num vaso de 12 cm, eu vou-lhe fazer o upgrade para 15 cm, 15 acho que é um tamanho bom. Para já podia ser um bocadinho maior, mas para já vamos ver como é que ele reage, até porque a planta mãe neste momento, eu não sei se vou conseguir ver, se depois não for visível eu coloco uma imagem, mas está a preparar-se também para dar uma nova folha, e eu não quero, portanto, com esta transplantação provocar muito stress à planta, até porque qualquer danozinho, por muito pequeno que seja, feito em folhas de antúrio enquanto elas estão a crescer, qualquer marcazinha mínima depois torna-se numa marca gigante ou numa deformação acentuada, porque as folhas quando nascem são tão pequeninas e expandem tanto em tamanho que, portanto, qualquer marca, lá está, é depois também ampliada no tamanho final da folha. Portanto, vamos a isso agora. Eu vou tirá-la com muito cuidado aqui do vaso. De facto, esta planta já está a precisar de um vaso maior, mais espaço. Todas as pontas das raízes estão em crescimento ativo, portanto é bastante visível o seu crescimento, e eu vou tentar só tirar o máximo que conseguir com o mínimo dano possível, só também aqui para espreitar a situação da raiz desta planta secundária, que está aqui agarrada à planta mãe. Vou fazer só assim umas massagens no solo, só para ver o que é que cai. Espero que ela não fique muito chateada comigo e que não aborte aquela folha nova. Uma coisa que eu acho que é importante, quando estão a pensar em transplantar as vossas plantinhas, o que eu fiz com esta em particular foi, ontem de manhã, reguei-a ligeiramente só para as raízes estarem bem hidratadas, portanto para agora chegarmos a este processo e elas não estarem mais secas e depois expostas ao ar ainda secarem mais. Ok, parece-me que esta planta já tem um bom suporte. Eu vou tentar separá-la sem fazer grande força, só para ver se ela já sai por ela, senão vou tentar fazer com uma tesoura um corte mais limpo. Eu acho que vai sair. Sim, acho eu. Agora, desemaranhar as folhas. Elas
elas estão mesmo muito interligadas. Mas pronto. Como podem ver, este era o bebê, já tem muito boas raízes, mas eu vou já transplantá-la, vou pô-la num vaso também daqueles que eu encomendei da última vez, porque ainda que sejam do mesmo tamanho deste original, este é opaco. E para quem quer acompanhar o crescimento de uma planta e garantir que elas estão a lidar bem com o nosso cuidado, eu não posso deixar de recomendar cada vez mais os vasos transparentes. Para além disso, uma coisa que eu aprendi a fazer foi, se queremos perceber se a planta está a crescer ou não, elas nos primeiros tempos podem não fazer nada, podemos não estar a ver nada porque estão-se a concentrar num restabelecimento radicular e de forma a conseguirmos garantir que isso está de facto a acontecer e não está a acontecer nenhum apodrecimento e a planta, em vez de estar a estabelecer-se, está em sofrimento, a tentar sobreviver. Ao transplantar vou tentar pôr uma raiz ou uma pontinha de uma raiz de forma visível no vaso para perceber com o passar dos dias, não é, se esse crescimento está efetivamente a acontecer ou não. Se não acontecer, consigo atuar logo e tentar mudar alguma coisa. Se começar a crescer, então está tudo bem, a planta está feliz outra vez. Portanto, eu neste momento vou tratar de envasar estas duas plantas rapidamente. Eu acho que ela vai gostar deste novo solo. Depois, no final, é sempre importante, depois de transplantarmos as nossas plantinhas, de as regarmos bem, de maneira a que as raízes fiquem aconchegadas no solo. Não é? Nós queremos ar, mas não queremos que as raízes fiquem a seco. Para as ajudar também no stress, vou usar um fertilizante ligeiro. Esta bebê em particular não precisa de um fertilizante muito forte, até porque ainda não dá folhas muito grandes, também não quer queimar. Os fertilizantes também podem queimar as nossas plantinhas se forem usados em excesso, mas para já vou fertilizá-la nesta primeira rega após a transplantação, para lhe dar aqui um maior suporte radicular. E pronto, o nosso bebê de 3 folhinhas está transplantado. Agora vou tratar da planta mãe. Portanto, este foi o vaso de 15 cm que eu comprei, ou seja, ainda é uma diferençazinha boa, considerando que agora temos menos uma planta, aqui tínhamos duas e agora vamos ter apenas uma, a principal. Mas vou trocar as mãos, assim mais fácil. Portanto, tem um sistema radicular muito bom, estou muito satisfeita e estou muito ansiosa pela nova folhinha que aí vem, espero que seja maior que esta. Se não for, tudo bem, acredito que possa apenas ser uma reação aqui à transplantação que eu lhe estou a fazer hoje. Se for maior, vou ficar muito satisfeita e é sinal que de facto ela não se deixou abalar pela mudança de casa. Pronto, eu vou pô-la talvez assim um bocadinho mais fundo, vou tirar um bocadinho mais, quero que ela fique mais dentro do vaso. Ok, acho que assim já está. Vou tentar pôr o substrato o mais próximo das folhas, destas últimas folhas possível, pronto, porque assim os antúrios têm
têm possibilidade de produzir raiz em qualquer ponto do seu caule principal e, portanto, quanto mais enterradas, por assim dizer, este caule estiver, mais raízes têm possibilidade de produzir e, portanto, melhor suportar a planta em si. Ela agora vai ficar assim um bocadinho tombada, mas quando o sol ficar junto das raízes, mais apertadinho, depois de eu a regar, ela vai ao lugar. Pronto, e depois arrebita com certeza e ganha mais estabilidade. Se vir que por algum motivo continua assim meio descaída, ponho-lhe um suporte provisório, mas pronto. Temos aqui algumas das raízes à amostra para conseguirem monitorizando o seu crescimento e pronto. Esta também já está, portanto tenho aqui um vaso já definitivo para a colocar, assim, pronto. Ainda não parece grande coisa, mas se continuar a crescer como tem crescido até agora, vai ter aqui muito espaço para crescer e posso sempre tentar colocar depois um vaso de plástico um bocadinho maior neste de cerâmica e, portanto, esta também já está. Por último, temos os nossos bebés. Eu vou pôr este sol para aqui. Está tudo bem com ele, está bem, ele depois eu vou reaproveitá-lo. Está tudo bem. Eu estou um bocadinho ansiosa também para ver as raízes dessa planta. Estes, como veem, vai ser um grande salto a nível de tamanho, mas eu vou estar atenta. Vou tentar garantir que a rega seja adequada e que o solo não fique muito encharcado, mas para já estou muito ansiosa para ver as suas raízes. Esta já me está a dar ali uma folhinha, não sei se conseguem ver. Tenho aqui um rolinho, está-me a dar uma folhinha, portanto não deve estar muito triste. Com muito cuidado, porque vou tirar a planta com muito cuidado, porque estas raízes devem ser muito, muito pequeninas, muito mais frágeis. Ok. Quase não tem raízes, mas tem aqui algumas já com um aspecto bastante saudável, portanto eu vou tentar tirar ao máximo este substrato onde eles vêm, muito gentilmente, muito devagarinho. Cá já consigo perceber que, se calhar vocês não têm essa percepção, mas tenho um nível de substrato e tenho outro nível de substrato, portanto este parece aqui quase o de germinação, é um solo um bocadinho mais denso, parece quase uma rolha. Espero que seja a decisão acertada para estas duas bebés. Eu só estou a tirar este solo de viveiro, por assim dizer, de onde elas vieram, porque eu não estou muito habituada a lidar com eles, ou seja, claramente que estes substratos de viveiro são utilizados para manter as plantas hidratadas durante mais tempo, portanto, para eles não terem que regar com tanta frequência, mas para mim, no meu cuidado cá em casa, eu não consigo perceber se a planta está a precisar de ser regada ou não. Por fora pode parecer que o substrato está seco, mas depois renta a planta. Estes tipos de solo fazem com que ela esteja não só às vezes úmida, mas mesmo molhada. E eu acho que isto não é muito saudável, portanto eu vou tentar tirar o máximo possível, mas está completamente encharcado. E isto não é bom. Até estou a ponderar não usar um vaso maior, mas sim trocá-lo apenas de solo, de substrato, voltar a usar o mesmo vaso onde elas estão e ver como é que elas respondem. Pronto. E depois então, mais para a frente, daqui a uns meses, logo vejo o que é que lhes faço. Elas quando chegaram, eu ainda não disse isto, mas elas quando chegaram eu coloquei-as, não sei se conseguem ver daí, naquela mini estufa. Não é propriamente uma estufa, é uma estrutura tipo estufa, mas não está isolada, não tem nenhum tipo de umidificação lá dentro e eu só as coloquei ali por dois motivos. Primeiro, para estarem
longe de correntes de ar, de locais de passagem, de correntes de ar, sujeitas a levarem um toque e a caírem ao chão, portanto ali estavam fechadas. E o outro motivo é precisamente esse, é o estarem sozinhas, longe das minhas outras plantinhas, porque se viessem com algum problema, uma praga qualquer, às vezes acontece, não tem nada, é naturalíssimo, plantas que nós compramos parecem super saudáveis e depois revelam-se ter um bicharoco ou outro, portanto estavam em quarentena, ok? Estavam ali isoladas por elas e por todas as outras. Estiveram ali cerca de uma semana, não lhes mexi, só a única coisa que lhes fiz foi, no dia em que as tirei da caixa, reguei-as e ontem voltei a pôr-lhes só um líquido de água, portanto se calhar é por isso que este substrato junto às raízes está tão encharcado, mas ainda assim só mostra que retém muita água, portanto pus mesmo só um bocadinho de água, aparentemente não parecia encharcado, nem sequer saiu pelo fundo do vaso, foi mesmo só um fiozinho de água e ainda assim estava completamente encharcado. Pronto, o que eu vou fazer com esta, para não continuar a massacrá-la aqui com os dedos, eu vou passá-la só por água e tirar este excesso de substrato que está aqui, que eu não consigo chegar-lhe, que é uma zona muito delicada e como é tão perto da planta, se eu a danificar posso provocar danos irreparáveis. E vou passar com água, não água gelada, ok, água assim fria, mas mais a apontar para o tépida. Já parti uma raiz, pronto. Não lhe vou mexer mais, vou passá-la só por água. Pronto. Já passei por água, ainda tenho aqui algum solo, mas nada de espetacular, portanto estou perfeitamente confortável com o que está. Já não tenho uma rolha de solo denso à volta da minha plantinha, portanto já consigo ver as raízes separadas e para o tamanho da planta que é, o sistema radicular também é bastante favorável. Estou confiante também na recuperação desta planta. Portanto, eu vou fazer isso mesmo, eu vou colocá-la neste vaso, mas com substrato um bocadinho diferente. Vou ficar mais confortável com a rega porque sei exatamente o que é que ela tem junto às raízes. Vou só lavá-la que ela ficou um bocadinho suja e já vos mostro. E está assim. Portanto, eu agora a diferença foi claríssima. Conforme a reguei, comecei a ter logo água a escorrer do vaso, a sair-me por baixo do vaso e é isso que eu quero. Eu não quero que a água que eu ponho fique. Eu quero que hidrate o substrato sem manter este rolhão de solo completamente encharcado. Portanto, só nos falta a nossa última plantinha. Ela já vinha com esta folha a amarelar. Esta é um Antúrio Queen of Hearts e, como eu previa, ela está seca. Muito provavelmente vai cair. Eu estou-lhe a dar um puxãozinho, se ela caísse, caía. Como não caiu, também não vou insistir, não vou puxar. Até pode ser que caia agora, entretanto. Mais uma vez, vou ter algum cuidado, porque tal como a Warocreanum, ela está com certeza neste duplo rolhão de solo. Consigo ver já raízes bastante mais gorduchas e compridas do que naquela, portanto esta é uma planta, parece mais prolífica a nível de produção de raízes. A folha nova também está maravilhosa, não parece ter sofrido nada com a viagem e com a adaptação aqui à minha casa. O solo, curiosamente, está a cair com muito mais facilidade, portanto, enquanto aquela tinha parecia uma segunda rolha, como eu já referi, à volta das raízes, esta não. Esta estava apenas neste solo exterior
e portanto não está a sofrer qualquer massagem às raízes. Eu acho que para esta em particular vou arriscar, ou não arrisco, não arrisco, parti uma raiz. Não sei o que hei de fazer. Não sei o que fazer. Arrisco? Arrisco. Acho que vou arriscar. Acho que vou colocá-la neste vaso. Logo se vê. Tal como para aquele primeiro bebê que eu separei, do Crystallinum, para este vou colocar também uma pontinha de uma raiz, a ver se de forma a tentar perceber como é que ela está a responder a este vaso. E portanto, vamos a isso. Sem medos, não é? Vamos arriscar. Ok, vamos tentar centrá-lo aqui e encher o resto do vaso com sol novo. Como veem, eu plantei um bocadinho fundo no vaso, porque a intenção é que ela cresça, e neste vaso, neste tamanho de vaso, ela, conto eu que ela fica aqui ainda há algum tempo e portanto é capaz de ganhar uma boa altura antes de precisar de transplantação. E a minha intenção com isto é, se ela for crescendo e for perdendo as folhas de baixo, eu vou enchendo o vaso e vou acompanhando o nível do solo com o crescimento da planta e consigo assim ainda mais, se calhar uns meses da planta aqui nesta casa deste tamanho. Pronto, é Queen of Hearts. Pronto, e é isto. Já tenho os meus antúrios todos transplantados, separei o bebê, vou ter que lhe arranjar aqui outro cantinho na nossa casa, não vai ser difícil, não é? O que é que eu agora lhes vou fazer? Esta já foi toda enxaguada, por assim dizer, portanto já lhe dei bastante água abundante, diretamente da água filtrada, portanto do jarro com filtro. Eu vou fazer o mesmo para as outras três, portanto vou deixar escorrer bem, de forma a hidratar o solo na totalidade, para que este faça mais contacto com as raízes. No final, portanto, tenho aqui este extrato de alga, que vou usar como fertilizante agora aqui nesta primeira rega. Eles chamam-lhe plant food. São umas gotinhas que nós diluímos na água e depois vou fertilizá-las, deixar mais uma vez drenar bem e depois então coloco-as no local definitivo. Portanto, só para lhes dar um pequeno boost extra nesta recuperação. Eu acho que elas vão gostar do solo novo, do espaço que lhes dei. De qualquer das formas, vou-vos mantendo informados, e qualquer update que valha a pena mostrar, assim o farei. Neste momento estou muito satisfeita com as minhas plantinhas e espero que elas não se zanguem muito comigo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima!